Chegou a época do ano em que eu falo de todos os livros que eu li em 2025. E esse vídeo vai ser longo, eu já vou avisando. Ano passado foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de vídeo, eu falei de todos os livros que eu li em 2024. O problema é que em 2024 eu tinha lido 45 livros. Dessa vez, eu li 75. Nem eu sei se eu tenho capacidade de falar sobre tudo isso de livro. Mas todos eles, se não me engano, todos eles já tem pelo menos uma resenha, pelo menos um vídeo sobre eles, lá naquela rede social de vídeos mais curtos. Então, se você quer uma resenha aprofundada para saber sobre cada um deles, tem lá no meu canal, que eu vou deixar marcado aqui. E aqui eu vou fazer um vídeo falando de todos eles, um apanhado, mas de uma maneira muito sucinta, porque eu não vou aguentar ficar falando muito, nem você vai aguentar me ouvir tanto. Não tem uma ordem aqui de preferência, porque eu não consegui organizar os livros numa ordem de preferência, nem em ordem de leitura, porque eu me perdi totalmente na minha ordem de leitura. Começando pelo primeiro livro que eu li no ano, porque isso eu tenho certeza que foi o primeiro, que é Aqui Sejamos Perdoados, de Amy Holmes. Esse livro, ele se passa nos Estados Unidos, ele é um drama familiar, mas é uma dramédia, porque ele tem muita comédia aqui, um humor meio sarcástico, meio preocupante. Você ri das coisas pedindo perdão. E nele a gente acompanha a história de um professor universitário que precisa assumir a guarda dos seus sobrinhos depois que o irmão dele, que é o irmão mais bem-sucedido, o irmão com uma família perfeita, tem um surto psicótico e sai cometendo uma série de crimes por aí. Esse irmão, então, Harold Silver, fica responsável pelos sobrinhos que ele mal conhece, que são dois adolescentes, um adolescente e uma pré-adolescente. E a vida dele vai virar de cabeça para baixo a partir disso, mas ele é um homem que se adapta muito bem à situação. O falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello, que é da editora Unesp. Esse livro ele faz parte dos clássicos da literatura Unesp, que é uma série de clássicos que a editora está lançando. E esse livro italiano conta a história do Mattia Pascal, que é um homem bom vivant, mas que perdeu a sua fortuna e hoje está preso num casamento infeliz. Totalmente infeliz e falido, ele decide um dia sair para jogar as merrecas que ele tem num cassino, e quando ele está voltando, ele lê no jornal que ele foi dado como morto, porque um corpo foi encontrado e disseram que era dele. Aproveitando dessa oportunidade, então, o Mattia Pascal simplesmente resolve ir embora, viver em outro canto com uma nova identidade e abandonar a família, começar a vida do zero. É a partir daí que tudo vai dar errado. Mas esse livro é muito divertido porque ele é um burguês safado malandro. Então ele é um personagem muito cômico, muito engraçado e bem malandro mesmo. Eu gostei bastante. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro foi uma releitura pra mim. Eu reli com o Clube do Livro por Correspondência, que é o meu clube do livro, e eu continuei não gostando desse livro. Eu entendi todas as críticas que o livro traz, todas as coisas, mas assim, não gostei. Eu só torcia pro Dorian Gray morrer. Nessa história a gente acompanha um jovem chamado Dorian Gray, que ele é muito bonito, ele nunca teve tanta noção da sua beleza assim, e quando ele passa a ter essa noção, e passa a ter noção da sua juventude, do poder que ele tem aos seus pés, ele acaba fazendo um trato, sem querer mesmo, com uma pintura dele, em que ele cede a sua alma pra pintura, e todas as coisas horríveis que ele comete, que ele ocasiona, ou até o envelhecimento dele, acabam ficando expostos na pintura, mas não nele. Ele fica basicamente belo eternamente jovem. E é claro que a gente vai acompanhando um corrompimento do Dorian Gray. E é claro que a gente acompanha um corrompimento do Dorian Gray. Tem muitas críticas aqui à sociedade da época. Então ele é interessante, mas ele é um pouco maçante. Então eu achei meio chato, meio pedante. E não consegui me cativar tanto assim pelos personagens. Eu só torcia para que todo mundo morresse. Educação da Tristeza, do Walter Hugo Mãe. Esse foi o quarto livro do Walter Hugo Mãe que eu li. E ele é um livro não ficcional, ele é um livro mais de memórias do Walter Hugo Mãe, que traz uma coisa totalmente diferente dos outros que eu li dele, porque aqui tá num tom mais confessional, sabe? Ele tá falando sobre o luto que ele enfrenta após a perda do seu sobrinho, que foi quem inspirou a escrita dele de O Filho de Mil Homens, a perda de uma amiga muito próxima, que era uma artista plástica também. Então ele acaba falando muito sobre as tristezas da vida, sobre o luto, sobre o amadurecimento, a solidão. É um tom muito confessional mesmo, e que a gente consegue se identificar muitas vezes. Eu gostei, mas não foi um dos meus favoritos do ano, nem um dos meus favoritos do Walter Hugo Mãe, apesar dele ser meu autor favorito. Nossos Passos Vêm de Longe e Outras Histórias Ancestrais é de 5 autoras, porque cada autora escreveu um conto. Então aqui a gente tem Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Cidinha da Silva, Ana Paula Lisboa e Luciana Nabu. Nesses contos a gente acompanha personagens negros, muitas vezes periféricos, mas não só, e momentos cruciais da vida deles. Então
Então, por exemplo, a gente tem um senhor aqui que está nos seus últimos dias de vida e ele recebe essa notícia por um sonho e ele quer aproveitar os dias que ele tem com a sua família. A gente tem a história de uma criança que saiu da área periférica e foi morar num bairro de classe média com a família e o que ela enfrenta por ser uma criança negra, não só ela, como a sua família. Então são vozes assim e histórias muito interessantes que faz a gente ter outras perspectivas, sabe? Outra visão, principalmente pra mim, como uma pessoa branca. E é muito aconchegante os contos, sabe? As autoras escreveram de um jeito que é muito confortável. Ele te recebe bem. Carta ao Pai, do Franz Kafka. Esse foi o quarto livro que eu li do Kafka também. Esse livro, na verdade, é uma carta de 50 páginas que ele escreveu pro pai dele e que nunca foi entregue ao pai dele, em que ele acaba lavando toda a roupa suja que ele tinha com o pai. Ele acaba falando tudo que ele sentia, como o pai dele afetou a sua vida, como as ações do pai dele quando ele era criança acabaram afetando a vida dele quando adulto, sobre como o pai era controlador, o que ele e as irmãs passaram. Então tem várias confissões aqui do Kafka que a gente passa a entender porque nos livros dele tem tanto um sentimento de perseguição, de controle sobre os protagonistas, a relação do Gregor Samsa com o pai dele que quer matar o Gregor Samsa quando ele virou um besouro gigante. Ele traz assim as coisas por trás da vida do Kafka, mas não foi um dos livros que eu mais gostei dele. Os Sorrentinos, da Virginia Higa, que é um livro argentino, mas ele conta a história de uma família italiana que se mudou para a Argentina há cerca de um século. Essa família, ela foi a responsável por criar os sorrentinos, que hoje é um prato muito conhecido ali na Argentina. Eles têm um hotel, é uma tratoria, e a tratoria hoje ela é gerenciada pelo Xixi, que se chama argentino, mas o apelido dele é Xixi. E esse livro ele é uma grande fofoca de família. A gente vai acompanhar a história dos irmãos do Xixi, meio que do ponto de vista do Xixi, mas é um narrador onisciente. A gente vai acompanhar a trajetória desses irmãos desde o início até o final das suas vidas, assim como da própria vida do Xixi, que é um senhor já idoso, que não tem filhos, que é solteiro, mas que vive com os seus irmãos, cercado pelos seus irmãos, pela comida, pelos sobrinhos e sobrinhos netos. O Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi, é um livro nacional que a gente também leu no Clube do Livro por Correspondência, e é um livro muito envolvente. A escrita da Marília Arnaldi é maravilhosa, então eu gostei muito desse livro, em que a gente acompanha a história de uma família, mas do ponto de vista de uma menina chamada Aglaia, que tem acho que 14 anos. Tudo começa quando a Aglaia recebe na sua casa a irmã que ela não conhecia. Ela se chama Aglaia, a irmã mais nova é Eufrosine e o irmão mais velho é Heitor. E ela e a irmã têm esse nome justamente porque elas representam duas das três graças, já que o pai dela, Heleno Negromonte, que é um ator muito renomado, é apaixonado por mitologia grega. E tudo começa a ruir na vida da Aglaia quando a terceira graça grega chega, que é a Thalie, que vem da França. Uma filha fora do casamento do pai dela, que vem porque a sua mãe morre, porque a sua avó morre, ninguém sabia da garota e agora ela tem que morar com o pai e seus irmãos. E isso faz com que uma raiva muito grande cresça dentro da Aglaia, e ela comece a tomar atitudes que a gente não consegue defender. É um livro que faz você sentir muita coisa. Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Esse foi o segundo livro do autor que eu li, e ele conta a história de uma menina chamada Sierra Maria de Todos Los Angeles, que é uma garota de 12 anos que foi criada no meio das pessoas escravizadas porque os pais não queriam criar ela, porque eles nem ligavam pra ela. O pai é um marquês, se não me engano, e a mãe é uma traficante de pessoas escravizadas. Essa menina cresce no meio das pessoas escravizadas ali da fazenda, e um dia, quando ela tem 12 anos, passam a achar que ela está possuída pelo demônio e mandam ela para um convento. É lá onde coisas horríveis vão acontecer e a gente vai acompanhar até o final da vida dessa menina. Teoria Geral do Esquecimento, de José Eduardo Agualusa, é um livro angolano. Ele conta a história de um período muito duro da Angola, em que começa um regime militar, e aqui a gente acompanha a história de uma mulher que é uma portuguesa, que tem agorafobia e que foi morar na Angola junto com a sua irmã e o seu cunhado. Mas assim que começa o regime militar, a irmã dela e o cunhado somem, e ela resolve se fechar dentro do seu apartamento só com o seu cachorro e passar anos lá. É assim que ela passa 28 anos presa dentro desse lugar. E muitas coisas fora do apartamento acontecem graças a ações dela, e as vidas de outras pessoas vão se entrelaçando com a vida dela, e isso é muito interessante nessa história. Eu gostei bastante. Perifobia, da Lília Guerra, é um livro de contos que se entrelaçam, então não é um puro livro de contos. Aqui a gente acompanha personagens periféricos
e cada um tem uma história diferente, mas de alguma maneira um personagem de um conto aparece no conto de outro e o personagem do conto anterior volta no conto novo e a gente vai vendo como as vidas estão interligadas e isso é muito bonito. Esse livro me emocionou de diversas maneiras em diversos contos e é o meu livro de contos favorito. O Desabamento, de Edouard Louis, foi o primeiro livro dele que eu li e como nos outros livros dele, ele também é uma autoficção, né? Ele traz um pouco da história do próprio autor. E nesse caso é a história do autor com o seu irmão, mais sobre o irmão dele do que sobre ele. Irmão esse que tem vários vícios em drogas e sempre trouxe problema para a família. E aqui ele vai contando todo o percurso do irmão nesse desabamento, sabe? O irmão mesmo ruindo. É um livro muito duro e que faz você questionar muita coisa, sabe? Mas eu gostei bastante da escrita do autor. Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, é um livro nigeriano e esse é outro tipo de livro que mexe muito com seus sentimentos, porque eu senti muita raiva durante todo ele. Nesse livro a gente acompanha um casal jovem durante muitos anos da vida deles e isso faz com que eles comecem a sofrer pressão da família, principalmente da família do Akin, porque de acordo com a tradição, homens e mulheres quando se casam eles devem perpetuar a espécie, eles devem deixar descendentes. E isso deve ser feito de qualquer maneira, nem que seja colocando uma segunda esposa dentro desse casamento, coisa que a Yejide recusa e que eles já tinham combinado que não aconteceria. Mas por conta das pressões familiares, isso acaba acontecendo em certo momento. E coisas assim que a gente não pensa começam a acontecer e começam a tanto prejudicar o relacionamento do casal, quanto prejudicar a própria Yejide, que pra mim é a principal prejudicada nessa história de todas as maneiras possíveis. Então a gente acompanha durante muitos anos a vida desse casal e como eles sofrem por ter e por não ter filhos. É mais ou menos isso. Corregidora, de Gayle Jones, é um livro que se passa dos anos 40 aos anos 70, em que a gente acompanha uma mulher chamada Ursa Corregidora. Corregidora, o sobrenome que ela usa, é o sobrenome de um homem português que escravizou a sua bisavó e que se aproveitou de diversas gerações da família da Ursa. A Ursa, assim como as outras mulheres da sua família, carregam consigo o peso da violência doméstica, da violência de todos os tipos, e a Ursa acaba repetindo esses mesmos ciclos. A ideia delas é que elas possam gerar filhos e contar para esses filhos o que aconteceu com as gerações passadas, para que eles reconheçam a história e reconheçam seus vilões. Só que uma violência acontece com a Ursa mais uma vez e ela não tem mais direito a ter filhos. E a gente acompanha justamente esses ciclos de violência, não só com a Ursa, mas com as mulheres da sua família. É um livro muito duro, com uma narrativa muito dura, ele é violento de todas as formas possíveis, e ele não é um livro que eu gostei, mas é um livro que me impactou demais. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, é um livro de contos, foi o primeiro livro da autora que eu li, e aqui a gente acompanha também personagens negros em diferentes âmbitos e espaços da sociedade brasileira, e muitos periféricos, e são histórias que nos tocam profundamente e escancaram violência. Se é da Tarde, Clara Dupont-Moreau, é um livro francês que se passa numa região de montanhas da França. Nele a gente acompanha uma família que tem 2 filhos, até que nasce um terceiro, que é o filho que é inadaptado, como eles chamam. É uma criança que aparentemente tem alguma deficiência ali, algum atraso, e a família precisa se desdobrar de diferentes maneiras para conseguir dar uma boa vida para essa criança. Então a gente acompanha aqui a narrativa dos irmãos, tanto do irmão mais velho quanto da irmã mais nova, sobre os seus sentimentos para com essa criança e o que acontece com essa criança no meio dessa montanha. A Tirania das Moscas, de Elaine Vilar Madruga, é um livro cubano de realismo mágico em que a gente acompanha uma família totalmente anormal e estranha. Tem 3 filhos aqui, cada um desses filhos tem um poder ou uma característica muito peculiar. A menina mais velha, ela é muito manipuladora. O menino do meio, ele não pode ser tocado por algum animal ou esse animal morre. E a menina mais nova, que não fala, ela desenha animais hiperrealistas. Além disso, o pai dessa família é um homem que faz parte do governo ditatorial que tem nesse país e quando expulso desse governo por algum motivo, ele passa a estabelecer uma ditadura dentro da sua casa. É um livro muito interessante e muito maluco. Mundos de uma Noite Só, de Renata Belmonte, é outro livro nacional e aqui a gente acompanha 2 histórias paralelas, que a gente não sabe se estão interligadas. Em uma história, a gente acompanha uma menina com as suas 2 mães e essa menina vive doente e a gente vai entendendo por que ela vive doente nessa casa conflituosa, nesse relacionamento conflituoso entre essas 2 mães, que a gente não sabe porque se uniram, já que elas parecem se odiar. E na segunda história a gente acompanha tanto a formação de uma família de posses, uma família nobre ali, rica, até a sua ruína. E como essas histórias estão interligadas, pois é.
A gente tem que descobrir. Nadando no Escuro, de Tomasz Jedrzejewski, que é um livro em que a gente acompanha, no meio da Revolução Polonesa, dois rapazes que se apaixonam. Eles são homossexuais e isso é um grande risco para eles naquele país e naquele momento. Então a gente vê um deles querendo sair do país, fugir e salvar ambos, enquanto o outro a gente vê se submetendo mais ao regime. E como essas questões políticas vão afetar totalmente a vida e o relacionamento dos dois. É um livro que eu gostei muito desse pano de fundo político e histórico que eu não conhecia da Polônia. Línguas, de Domenico Starnone, em que nós acompanhamos a história de um jovem desde a sua infância até a sua juventude, em que na infância ele sonha e brinca com histórias que a sua avó contava para ele sobre o seu avô e se apaixona por uma menina que um dia desaparece, e isso afeta ele mais do que normalmente afetaria outras crianças. Já na sua juventude a gente vê o seu relacionamento com a sua avó e toda a questão do relacionamento das pessoas com as línguas, com os diferentes dialetos que tem dentro da Itália e como as pessoas são julgadas por falar o italiano não correto, como por exemplo o napolitano. É um livro que eu gostei bastante, principalmente por conta do relacionamento familiar que é demonstrado. Santos de Casa, de Stefano Volpe, é uma história em que nós acompanhamos a reunião de uma família, da mãe e seus 3 filhos, depois da morte do pai deles, que é um homem que era considerado um santo fora de casa, mas dentro de casa a família tem lembranças, memórias e vivências que, assim, não condizem com o que a cidade falava. E nessa história a gente vai realmente ver quem era essa pessoa e como as pessoas que ficam para trás precisam lidar com o que essa pessoa deixou. Verão dos Infiéis, de Diná Silveira de Queiroz, é outro livro nacional, um livro que me fez querer ler todos os livros da Diná, em que a gente acompanha uma família de classe média alta que mora em Copacabana durante 3 dias de um verão muito chuvoso no Rio. Durante esses 3 dias também estão acontecendo manifestações porque é o início da ditadura militar no país. A gente tem uma família em que a mãe é viúva e seus 3 filhos já adultos e cada um carregando consigo problemas que eles precisam lidar e tentam lidar sozinhos, assim como características muito típicas da sociedade da época. É um livro muito interessante que te faz pensar muito. Os Mistérios do Prata, de Juana Manso, é um livro que a autora escreveu em exílio aqui no Brasil, mais sobre a ditadura da Argentina, a primeira ditadura que a Argentina teve logo depois da sua independência, e sobre uma emboscada que um opositor sofreu. Eu gostei muito desse livro pela forma como a Juana Manso escreve pra gente. Ela escreve de uma maneira muito diferente, assim, é um dos meus favoritos do ano. É uma mulher que, ao invés de escrever romances domésticos como esperavam na época, escrevia sobre cabeças sendo decapitadas por conta de um regime ditatorial. A trilogia dos Gêmeos, que eu li todo esse ano, primeiro com o Grande Caderno, depois com a Prova e depois com a Terceira Mentira, em que a gente acompanha durante cerca de 50 anos, se não me engano, a vida de irmãos gêmeos, o Klaus e o Lucas, que foram deixados pela mãe com a avó numa cidadezinha pequena assim que a guerra estourou na cidade grande. E vendo que eles tinham maior chance de sobrevivência, ela deixou eles com a avó, que era uma carrasca, uma mulher horrível. E esses garotos passaram por muitas e muitas coisas. No primeiro livro a gente acompanha essa infância, no segundo a gente acompanha eles separados, sobre a narrativa apenas de um. E no terceiro, a gente desvenda tudo o que nos foi deixado em dúvida no segundo livro. Porque você passa a questionar tudo o que aconteceu no primeiro e no segundo. E o terceiro te explica tudo o que você não esperava. Bagagem, da Adélia Prado, é um livro de poemas. Foi o primeiro livro da autora que eu li. E assim, eu apanhei pra ler esse livro. Foi muito difícil mesmo. Porque ela traz questões religiosas aqui muito complexas de você entender. Ela narra muito sobre a vida no campo e sobre essas questões religiosas. E eu sinto que muita coisa eu realmente não entendi, mas eu quero ler mais dela, principalmente os romances que ela tem. Comida para Porcos, do Renan Messias, é uma novela lançada pela editora Patois. Ele é bem curtinho e aqui a gente acompanha a história de um homem chamado Salvador, que é o caseiro de uma fazenda, que um dia, depois de 12 anos de ter sido abandonado pela sua esposa, namorada, que seja, ele recebe uma criança que não fala, com uma carta endereçada a ele. Nessa carta a mãe explica que ele precisa receber a sua filha. E ele recebe. E por mais incrível que pareça, os dois se dão muito bem. Até que algo acontece com essa menina e o Salvador volta a ser a pessoa ruim que ele sempre foi, só que agora por um bom motivo. Acho que eu posso falar assim. Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante, é um horror que a gente leu no Clube do Livro por correspondência também, que se passa nos anos 2000, então tem muitas referências à minha infância, por exemplo. E aqui a gente acompanha uma menina chamada Beatriz, que mora com a avó, vestindo as roupas antigas da sua mãe, usando os brinquedos antigos da sua mãe, que morreu no parto, e por acreditarem
que ela é a reencarnação da mãe dela. E um dia, quando essa menina vê que a avó dela incorporou o espírito de uma criança que morreu na cidade, ela passa a querer de toda forma ser uma médium, assim como a sua avó. E ela vai fazer de tudo para isso acontecer. E é aí que tá o perigo. É um livro muito legal, muito bom. É um dos poucos livros de horror que eu li e que eu realmente gostei. A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, é um livro narrado pelos objetos da família. Aqui a gente acompanha uma família de fumicultores, eles plantam fumo no sul do Brasil. A gente tem os pais e 3 filhos e a história é toda narrada por um espelho, por uma árvore, que não é um objeto, né? Por uma caminhonete, por uma capa de proteção. Então são esses objetos que, com as suas personalidades, nos mostram as suas perspectivas e a história daquela família. É uma história muito tocante, muito bonita, que eu gostei muito, que traz críticas muito necessárias ao agronegócio. Os Versos Satânicos, do Salman Rushdie. Eu já falei muito sobre esse livro. É a história de 2 personagens que caem de um avião que explode. E quando eles caem na Terra, eles sobrevivem e eles começam a se metamorfosear em seres diferentes. Um deles em um anjo e o outro em um demônio. E a gente vai acompanhar a vida deles vivendo na Terra comum, ali nos anos 80 e 90, a partir desse momento e dessa metamorfose. Os Supridores, do José Faleiro, é um livro em que a gente acompanha 2 personagens que trabalham como repositores num supermercado. Eles são pobres, moram na favela, em diferentes favelas, e estão cansados dessa vida que eles levam. O Pedro, que é o principal questionador, consegue convencer o Marx a bolar um plano para que eles saiam dessa vida. E esse plano é vender maconha. E sim, vai dar certo, mas também vai dar muito errado. É um livro que traz uma crítica muito boa ao capitalismo. Como se fosse um monstro, da Fabiane Guimarães. É um livro que vai para um submundo ali que a gente não vê muito, que é o submundo das barrigas de aluguel. Mulheres que são exploradas para serem incubadoras humanas. Aqui a gente tem a Damiana, que é uma mulher pobre que nasceu no interior de Goiás, que é levada para trabalhar na casa de uma família rica, um casal que quer ter filhos e que acaba vendo na Damiana a solução dos seus problemas. A partir daí ela passa a ser uma barriga de aluguel muito valorizada e muito bem vista por essas pessoas do meio. E a gente vai entrando cada vez mais nesse mundo muito estranho e explorador. Minha bateria tá acabando, eu vou ter que dar uma pausa e depois eu volto falando mais. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, que foi o primeiro livro da autora que eu li. É um livro em que a gente acompanha toda a vida de uma mulher, desde os 8 até os 60 anos, se não me engano. E a gente acompanha várias marcas que são deixadas na vida dela por conta da morte. Tanto da morte de outras pessoas, quanto da morte interna da sua alma. E é realmente a história de uma mulher em forma de versos, por mais que isso daqui seja uma prosa. E a gente entra em desespero junto com ela. Acho que é isso que eu posso falar desse livro. A Casa do Morro Branco e Outras Histórias, da Raquel de Queiroz, é um livro de contos dela. Eu não esperava que a Raquel de Queiroz fosse tão diversa assim no que ela escrevia, mas aqui a gente encontra desde contos de ficção científica, como alienígenas chegando na Terra, até contos como de guerra, em que um personagem que é um soldado brasileiro na Guerra do Paraguai está sofrendo e se arrastando pelo chão porque foi baleado. Invasores del Norte, de Isabel Canhas. Esse livro ele se passa numa região rural do México que faz fronteira ali com os Estados Unidos no final do século XIX. A gente tem aqui a Nena e o Nestor, a gente acompanha a infância deles e a juventude. E na infância eles se separam por um motivo, eles são amigos de infância. E quando eles se reencontram já na juventude, um achando que o outro morreu ou então que foi abandonado pelo outro, eles se veem no meio de uma guerra, que é essa guerra do México contra os Estados Unidos. Mas não só isso, tem também seres sobrenaturais por trás dessa história. É um livro que eu não gostei tanto porque o romance realmente me irritou, sabe? Os 2 personagens, eles são muito chatos, eles não se falam, assim, falta de comunicação total. E eu achei a enrolação deles meio desnecessária, sabe? A gente tá numa guerra. Era uma guerra acontecendo, sabe? Resolvam os seus problemas ou calem os seus problemas e enfrentem a guerra. É isso, sobrevivam. Mas não, eles estavam muito preocupados com o relacionamento deles. Mas algumas coisas foram legais nesse livro, como por exemplo a parte de ambientação e questões históricas. Kentucky, da Samantha Schweblin, que é um livro que é dito como um romance, mas pra mim ele é um livro de contos. Eu achei ele um livro de contos que se passa no mesmo cenário. E é isso. A gente tá num futuro em que existem robozinhos chamados Kentucks e as pessoas compram eles para terem companhia. Então, algumas pessoas compram os Kentucks para serem observados por eles e outras pessoas compram o direito de observar outras pessoas através dos Kentucks. E isso demonstra como as pessoas estão tão sozinhas nesse futuro. Aqui a gente tem alguns contos, algumas histórias que não têm um fim, que a gente não sabe o que aconteceu. Outros contos que já são maiores, que eles vão e
voltam em diferentes capítulos do livro, mas pra mim realmente não é um romance, é um livro de contos. A Família Mandible, da Lionel Shriver, eu tenho essa edição que é do Clube Intrínsecos, é um livro que se passa num futuro dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos está ruindo. Isso porque os outros países se uniram para ir contra os Estados Unidos, para questionar realmente por que todo mundo usa o dólar, por que o dólar é a moeda comum e por que a gente não inventa uma nova moeda para todos os países negociarem ao invés de ficar negociando com a moeda dos Estados Unidos. Quem diz que os Estados Unidos é o chefe de tudo? Enfim, os países se uniram, fizeram esse questionamento e aí os Estados Unidos, não aceitando o questionamento dos outros países, começou a ruir com o seu dólar. E aqui a gente acompanha essa história da decadência dos Estados Unidos por meio da família Mandible, que é uma família que tem uma boa grana, mas que agora a grana não vale nada. Simplesmente porque, né, o país já era. É uma história bem interessante, eu gostei bastante de acompanhar essa família, mas tem muitas questões econômicas aqui, sabe? Um papo muito grande de economia e isso me deixa um pouco cansado. A Viagem Proibida de Mário Del Priore, em que a gente acompanha um período do Brasil, bem ali na Vila Rica de Ouro Preto, em que há toda a busca por ouro. E aqui a gente acompanha isso por meio de dois irmãos que são levados para o Brasil junto com seu pai, que é um homem mandado pela coroa portuguesa. E esses garotos se separam. E um desses garotos vai acabar conhecendo os bastidores dessa exploração do ouro que acontece ali. É um livro bem curtinho e ele é bem interessante pra gente conhecer a história do Brasil mesmo. Ele traz vários contextos históricos no meio dessa ficção. Quando o Sangue Sobe a Cabeça, de Ana Miller, é um livro de contos que eu gostei, mas não gostei tanto quanto eu esperava gostar. Aqui a gente acompanha famílias paulistanas de classe média alta, classe alta, nos anos 80, 90, acho que anos 90, se não me engano, e realmente as suas rotinas ou algo que acontece de especial naquele dia. O conto que eu mais gostei foi o que dá o nome ao livro, que é Quando o Sangue Sobe a Cabeça. Mas a maioria dos personagens aqui, eles são personagens fúteis e personagens de classe alta. E me incomodou um pouco. A Autobiografia do Algodão, de Cristina Rivera Garça, foi um livro difícil de ler, porque no começo ele foi muito confuso, mas do meio pro final eu consegui gostar mais. E aqui a autora conta a história dos seus avós, que são mexicanos, de ambos os lados, do paterno e materno, e eram produtores de algodão. E ela fala sobre como eles se conheceram, sobre como foi a vida deles, todas as questões agrárias ali que o México tinha em divisão de terras, em divisão de água com os Estados Unidos, e todas essas dificuldades. Então é um livro que ela fala sobre muita coisa, sobre questões políticas, sobre questões de tradição, sobre questões agrárias, e eu gostei quando ela começa a contar realmente sobre a vida dos seus avós e como eles seguiram caminhos diferentes. Os casais seguiram caminhos diferentes, mas mesmo assim culminaram no casamento dos seus pais. Um Estranho no Ninho, de Ken Kesey, que foi outro livro que a gente leu no Clube do Livro por Correspondência. Aqui a gente acompanha um homem chamado McMurphy, que ele é um criminoso e ele foi enviado para um asilo, para um sanatório, porque ele conseguiu demonstrar de alguma forma que ele tinha algum problema psicológico. Só que quando ele chega lá, ele é um criminoso, ele é um malandro, e ele passa a se rebelar contra o sistema que está implementado nesse sanatório e fazer os outros internos também questionar todo o sistema. Então ele vai ocasionar um caos ali dentro desse sanatório. Irui Konin no Mokashi Banashi, na verdade é um livro de contos de fadas, acho que a gente pode chamar assim, japoneses. Aqui a gente acompanha casamentos entre seres diferentes. Pode ser um humano e um humano que se transforma em animal, ou um humano e um ser alado, que é um humano alado, por exemplo. E isso são histórias muito antigas do Japão, e diferentes cidades têm diferentes formas de contar a mesma história. Então aqui a gente consegue ter essa visão. Eu gostei bastante porque é uma coisa totalmente diferente de contos de fadas ocidentais. A gente não tem um final feliz muitas vezes. Normalmente a gente tem um começo feliz e um final muito questionador. Final esse que é questionável e questionador, principalmente porque muitos parceiros não respeitam o que o outro parceiro solicita. Como Arruinar um Casamento, de Alison Spett, um livro que eu não gostei tanto quanto muita gente falou que esse livro é transformador, e assim, eu não me transformou em nada. Aqui a gente acompanha uma mulher que tudo deu errado na vida dela, ela não aguenta mais viver, ela foi traída e ela decide que ela vai passar um tempo num resort que ela ama, que ela já tinha agendado pra ir junto com seu marido, e de repente ela descobre a traição, e quando ela chega lá, tá acontecendo um casamento e o resort teria que estar fechado apenas para os convidados desse casamento. E a noiva, descobrindo que ela estava disposta a fazer, a noiva diz: não, você não vai estragar meu casamento, e as duas acabam se tornando amigas de uma maneira bem peculiar e bem forçada, assim.
eu acho. Mas eu achei o livro com tons de personagens, principalmente os personagens masculinos, muito parecidos entre si. Eu não consegui gostar de nenhum deles ou acreditar que nenhum deles era real. Eu achei todos eles muito similares, muito parecidos. As mulheres têm um tom diferente, mas talvez pra quem gosta de uma comédia romântica, talvez isso funcione. Femina Mundi, da Gisele Macedo, é outro livro de contos que, assim como Kentucky, que eu falei, ele também se passa no mesmo cenário. Então aqui a gente tem um futuro em que os homens eles foram dormir, não acordaram mais, e agora o mundo das mulheres, e as mulheres têm que se adaptar a um mundo sem homens. E a gente vê várias questões acontecendo, por exemplo, não existem mais aviões voando, porque a maioria dos pilotos eram pilotos homens, porque as mulheres foram proibidas de chegar nessa etapa de se tornarem pilotas. Pilotos, acho que é assim que se fala. Enfim, eu nem sei como é que fala piloto mulher, porque a gente quase não tem pilotos mulheres. Então, o mundo tem que se readaptar a esse novo cenário sem homens. E sim, as mulheres conseguem isso. Dona Vitória da Paz, do Fábio Guzmão, é o livro que deu origem ao filme Dona Vitória, ou Vitória, que é o filme que a Fernanda Montenegro atuou, que é uma senhora que conseguiu desmantelar uma boa parte do tráfico de drogas e toda uma corrupção ali na polícia, porque ela começou a filmar o que acontecia, o que ela via de frente da sua janela. Então aqui a gente tem imagens que a gente consegue perceber isso, que na frente da janela dela, a 150 metros do apartamento dela, tinha gente traficando e menor usando droga, e ela odiava isso, ela ficava muito brava, e ela começou a filmar e a denunciar pra todo mundo. Ninguém queria ouvir ela, até que o Fábio Guzmão, esse jornalista, chega e começa a se envolver com a Dona Vitória, a tentar proteger ela e também levar a sua denúncia a sério, né, pras outras pessoas, pra polícia, enfim. Eu não gostei muito do livro porque as partes que eu mais gostei foram as partes sobre a história da Dona Vitória. E eu achava que a maior parte do livro ia ser sobre isso. Só que em certo momento ele começou a ficar um tanto quanto burocrático, falando sobre como o Fábio Guzmão teve que agir para conseguir levar ela pro programa de proteção à testemunha ou a publicar matéria. Enfim, ele fica muito burocrático e sai da história da Dona Vitória, e aí me deixou um pouco desanimado. William de Mason Coyne é um livro de ficção científica que eu detestei do fundo do meu coração, assim, foi um dos piores livros que eu li esse ano. Aqui a gente tem a história de um casal em que ambos são meio que cientistas, pelo que deu pra entender, e um dia a mulher desse casal resolve levar uns amigos pra fazerem um brunch lá na casa deles, e o robô que o marido dessa mulher tá construindo, de repente resolve surtar, e ele começa a todo mundo, ele tranca a casa, ele não deixa ninguém sair. Enfim, é um livro assim muito parecido com vários outros filmes que a gente já viu sobre ficção científica, sobre a máquina se vingando do seu criador. Só que o final, pra mim, foi assim, o final foi péssimo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só reclamando de finais de livros, porque esse daqui vai ser um dos primeiros. Descobri que Estava Morto, de J.P. Cuenca, também é outro livro que eu não gostei. Esse é um livro nacional, que tem uma premissa bem interessante, por isso que eu quis ler ele. Conta a história de um cara, que é o J.P. Cuenca, que descobriu que estava morto. Em 2011, se não me engano, ele recebe a notícia de que um cadáver foi identificado como sendo ele, porque esse cadáver, por algum motivo, tinha certidão de nascimento dele. E aí o livro promete que vai começar uma investigação para tentar entender o que aconteceu e quem era aquele cadáver. Só que quase não temos investigação aqui, a gente tem muito mais uma andança do próprio escritor aqui, falando sobre a sua vida e visitando amigos e indo a eventos e reclamando da sua condição financeira e da sua própria família, que era uma família rica e mesquinha, enfim. Ele faz umas boas críticas à sua família, que é até interessante, mas ele reclama muito do Rio de Janeiro, ele reclama de tudo, ele vive uma vida fútil também, e o final tenta ser uma coisa meio kafkiana, sabe? Tenta falar que nada disso era o que estava acontecendo, e não funcionou pra mim, não gostei, acho que só o Kafka consegue fazer isso. Diários da Guerra, da Nora Krug, é uma HQ que eu li, que eu achei que eu ia gostar, mas eu também não gostei, em que a Nora Krug, que é essa autora, começou a se corresponder com duas pessoas, uma na Ucrânia e outra na Rússia, durante a Guerra da Rússia. Então, a cada semana, cada pessoa mandava a sua semana, sobre a sua semana. Uma pessoa era uma jornalista na linha de frente da guerra na Ucrânia, e outra pessoa era um artista russo que também discordava da guerra e que estava procurando formas de sair da Rússia, porque ele também tinha medo de como o Putin e o seu governo e a sua política poderia afetar a arte dele. Mas eu não gostei muito porque, apesar de a gente ter aqui alguns sentimentos sendo descritos, né, muitos sentimentos, a maior parte deles sendo descritos, eu senti
que eu tava lendo um relatório de guerra. Parecia que, como foi a sua semana na guerra? Me conte. Aí a pessoa contava. E assim, não é nada muito direto com a guerra. Um tá totalmente longe, o russo não tá vivendo nada disso, a ucraniana até que tá vivendo um pouco mais, mas ela fica numa narrativa mais da sua família e eu não gostei. Outros poemas sem nome, da Camila Neri Mazzini, que é um livro de poemas que eu gostei bastante. Ele fala muito sobre a sua relação consigo mesmo e também com as outras pessoas, mas principalmente com os sentimentos de perda. Perda tanto das pessoas, como por exemplo o luto, mas também uma perda de si mesmo e a tentativa de procurar sua identidade. São poemas muitas vezes ritmados, o que eu gosto muito em poesia, então eu achei bem confortável de ler. Dia de Ressaca, de Meilles ou Miles de Kerengal, não sei como é que fala esse nome, é um livro francês que eu também não gostei. Agora eu acho que tá em todos os livros que eu não gostei, né? Tem alguns que eu gostei aqui no meio. Nesse livro a gente acompanha a história de uma dubladora que ela recebe uma ligação de um policial lá da cidade onde ela nasceu, que se chama Le Havre, falando que foi encontrado um corpo na praia e esse corpo poderia ter alguma relação com ela. Ela é obrigada a voltar a essa cidade que ela não gosta, que ela não quer visitar, que faz anos que ela não visita, para tentar reconhecer esse corpo que tinha o número de telefone dela no bolso. A premissa é até interessante, só que como a história se desenrola, é muito chato, assim. Parece que seria um suspense, uma investigação, mas na verdade é uma andança da personagem pela cidade, lembrando de coisas da sua infância, da sua juventude. E o que eu mais gostei no livro, na verdade, foi a narrativa sobre a cidade. Foi a descrição sobre a história, sobre o cenário da cidade, porque a cidade em si tem uma história muito legal, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Alto de João da Cruz, do Ariano Suassuna, era um livro que eu tava esperando ser como o Alto da Compadecida, mas não foi isso. Na verdade, esse livro foi escrito antes do Alto da Compadecida, então o Ariano Suassuna ainda não tinha muito aquele tom cômico dele que ele carrega no Alto da Compadecida. E aqui a gente acompanha algo muito mais sério. A gente acompanha o João da Cruz, que é um homem infeliz com a sua situação financeira, com a vida que leva, e que acaba fazendo um pacto, de certa forma, primeiro dando o seu nome e depois dando a si mesmo, se não me engano é isso, para o diabo, para ele conquistar as coisas. E aí a gente vê toda uma questão ali entre o diabo e o anjo, entre quem quer corromper e quem quer proteger, atrás do João da Cruz. A Boba da Corte, da Tati Bernardi, é um livro de autoficção em que aqui a gente vê várias críticas dela sobre o meio em que ela vive. A história começa com a personagem que seria a própria Tati tendo uma crise de ansiedade no seu aniversário de 40 anos e começa a lembrar a sua infância e a vida mais pobre que ela teve. Não é uma vida necessariamente pobre, mas é uma vida mais pobre do que ela tem hoje, que é uma vida de pessoa rica. É um livro muito pessoal, muito particular. Eu consegui me reconhecer em algumas reclamações dela sobre pessoas da elite, mas são algumas reclamações que parecem um pouco fúteis também, já que aparentemente ela não tinha uma vida tão difícil assim na sua infância. Era uma vida de classe média. Uma Ilha, de Karen Jennings, é um livro sul-africano que é bem interessante porque a gente acompanha a história de um homem chamado Samuel que vive há muitos anos num farol sozinho. E nesse farol acabam chegando coisas do mar, né, sendo jogados ali na ilha, e um dia chega o corpo de um homem, só que esse corpo está vivo. Normalmente ele recebe corpos mortos de refugiados, e esse homem dessa vez está vivo. Esse homem não fala a mesma língua que ele, eles têm muita dificuldade de se comunicar, só que esse homem faz ele lembrar o seu passado e lembrar o porquê ele tá naquele farol. E aos poucos a gente vai descobrindo por que o Samuel vive tão isolado assim e quer continuar vivendo assim, não quer que nada incomode a sua solidão. O Familiar, de Leigh Bardugo, foi uma fantasia que eu li. Eu gostei bastante, assim, tem algumas coisas que eu tenho pra reclamar, claro, mas no geral eu gostei muito de como a Leigh Bardugo descreveu a época. A história se passa na Espanha, em Madrid, bem na época do secretário do rei, que era o Antônio Pérez, que tem toda uma questão histórica sobre ele. E nessa história a gente acompanha uma personagem que ela chama Luzia e ela é empregada de uma casa meio nobre, acho que posso chamar assim, e ela faz pequenos truques de mágica para facilitar o dia dela. Por exemplo, queimou uma torrada, ela faz o pão não ficar queimado. E quando a patroa dela descobre isso, eles começam numa corrida para oferecer ela ao rei, porque o rei precisa de pessoas que façam mágica, de feiticeiros, para ganhar a guerra contra a Inglaterra. E aí ela entra todo num jogo, ela é treinada para ser uma feiticeira e esse tipo de coisa. Isso é bem interessante, esse cenário é bem interessante,
interessante. Eu não gostei muito da parte romântica, do romance romântico que tem aqui. Eu achei ele bem desnecessário. Mas eu gostei da personagem Luzia. Eu achei ela uma personagem interessante, forte. E gostei muito do cenário da época. Mulheres Mortais, de Robert Keller, é um livro em que nós acompanhamos 18 casos de mulheres que dessa vez não são as vítimas, mas sim as assassinas. Muitas são psicopatas, outras serial killers, algumas você já ouviu falar e outras ainda não. Mas pra quem gosta de true crime, isso é bem interessante. A Última Sentença, de Bettina Muradas, é um livro nacional de investigação policial, mas é uma investigação mais de corrupção, o que é bem interessante também. Aqui a gente tem uma promotora pública, que é a Patrícia, que ela sofre um atentado por algum motivo e é transferida para outro departamento, que é o Departamento do Patrimônio Público. Nesse departamento ela vai acabar conhecendo um jornalista que está fazendo uma investigação sobre um caso de corrupção atual, e ela começa a desvendar, para ajudar ele, documentos do passado sobre o Banestado, que é um caso de corrupção que realmente aconteceu. E aos poucos ela vai entendendo como a corrupção está muito mais próxima dela do que ela imagina, e aí a vida dela está entrelaçada a isso. Eu não gostei muito da parte romântica que tem na história, mas tirando isso eu gostei bastante da investigação sobre a corrupção e o seguir o dinheiro, sabe? Follow the money. Fantasmas, de Daniel Munduruku, é um livro nacional em que nós acompanhamos o desenvolver de uma relação entre um indígena, um homem que está preso, e um advogado que é um homem negro. Esse indígena, ele teve a sua vida transformada e ele acabou preso, e a única pessoa que pode ajudar ele é esse rapaz negro, esse advogado, que é um jovem advogado, mas que está disposto a ouvir ele. Por outro lado, esse homem indígena parece ter uma sabedoria muito maior do que de qualquer outra pessoa e parece também não precisar do que as pessoas têm para oferecer a ele. E aos poucos a gente vai entendendo por que ele foi parar naquele lugar, o porquê que ele está preso, o que aconteceu na vida dele, e a relação dos dois vai se tornando uma relação muito voltada a entender quem você é, as suas origens. George, de Alexandre Dumas, foi um livro que eu gostei muito, muito, muito. Esse autor é o autor de Os Três Mosqueteiros, do Conde de Monte Cristo, do Quebra-Nozes, e esse foi o primeiro livro que eu li dele, e eu acho que eu comecei pelo livro certo. Aqui a gente acompanha o George, que é um rapaz que mora nas Ilhas da França, ele nasceu lá. Ele tem o seu pai, que se chama Pierre Mounier, que é um homem muito rico e reconhecido na ilha, e o seu irmão mais velho, que é o Jacques. E um dia ele presencia um ato de racismo que o pai dele, não só o pai dele, como ele e o irmão sofrem. E isso gera no George uma raiva tão grande que vai crescendo com o tempo, mas que ele usa de uma forma muito inteligente. O George passa anos estudando fora e ele volta um dia para as Ilhas Maurício, que seriam as ilhas da França, com um objetivo muito claro em mente, que é fazer uma revolução, como foi a Revolução do Haiti, para que todos os homens negros fossem libertos. É um livro que tem personagens muito fortes, muito valentes, que você não enxerga isso simplesmente e apenas no George, mas em todos os outros personagens que aparecem. Eu gostei demais desse livro, eu acho que vale muito a pena conhecer. Ele é cheio de aventura, cheio de paixão, de luta pela liberdade. É muito bonito. Terra Dividida, da Eutânia André, é um livro nacional que eu gostei bastante, porque ele se passa numa cidadezinha chamada Pirapetinga, que fica entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a gente acompanha a história de uma família que hoje é composta pelos 5 irmãos. Essa família, um dia ela teve renome, um dia ela foi rica nessa cidade, e hoje ela só tem o sobrenome e os traumas que foram deixados sobre esses irmãos. A história começa com a morte da irmã mais velha, a Neida, que se tornou uma espécie de matriarca da família depois que a mãe deles morreu, e agora os irmãos têm que se virar sem ela. E cada capítulo conta sobre cada um deles, além de personagens próximos, como por exemplo a Socorrinha, que é a empregada da casa, e aos poucos a gente vai descobrindo os segredos que essa família carrega. Então a gente não vai descobrir apenas como vai ser o futuro daqui pra frente depois que a Neida morreu, mas sim sobre o que tornou eles quem são hoje. Declaro-me o Sopro das Rosas, de Enzo Peixoto, é um livro de poemas que eu li também. Ele é um livro muito intimista, assim, pro autor. Parece que ele escreveu tudo sobre a sua vida mesmo, a sua infância, sobre as pessoas ao redor. Mas não apenas isso. Além dos poemas, a gente também tem umas prosas aqui no meio que muitas vezes explicam os poemas, que tornam os poemas mais interessantes ainda. E eu achei que ele tem uma narrativa muito parecida com os poetas antigos. É um negócio assim muito... Parece que ele não é desse século. Uma Casa na Areia, do Pablo Neruda, também é um livro de poemas que eu não gostei muito, porque eu achei muito difícil, muito complicado. Não tem só poemas aqui, mas é uma época em que o Pablo Neruda passa a sua vida em Isla Negra com a sua esposa, e ele narra sobre a sua vida na ilha, sabe? Sobre as coisas que ele vê na ilha, sobre plantas, sobre as coisas que ele guarda de barcos, que são essas coisas aqui, que eu esqueci qual que é o nome. Enfim, ele sai narrando essas coisas. E
algumas coisas são bem complicadas de entender. Eu tive muita dificuldade. O Terrorista Doces, de V. Tavares, é um livro nacional também, de um autor independente, em que a gente acompanha aqui uma espécie de taxi driver, sabe? A gente tem um motorista de aplicativo que ele tá andando, né, viajando aí com passageiros, mas às vezes a gente não sabe se ele tá falando sozinho, se ele tá pensando, se ele tá falando com o passageiro. É como um fluxo de consciência. E aos poucos a gente vai entendendo como é a vida dele, quem ele se tornou, quem ele tá se tornando, o que ele pensa. Ele é um personagem contraditório, complicado. E um dia, é claro que ele surta. Shoujo Jigoku, O Inferno das Garotas, de Umeno Kiyosako. Nesse livro a gente tem 3 contos de Eroguro Nonsenso. Esse é o nome. Que mistura o erótico, o grotesco e o sem sentido. Esse estilo, ele foi escrito como uma forma de criticar as tradições da cultura japonesa. E o autor traz personagens aqui que justamente fazem todos esses questionamentos. É um livro bem complicado, assim, ele tem uma narrativa muito diferente. Eu acho que a narrativa japonesa é mais assim, principalmente esse que é da década de 30. Mas o final do livro eu achei ele muito legal porque ele tem toda uma explicação de quem foi o Umeno Kiyosako, o autor, e o que foi esse movimento do Eroguro Nonsenso. Então essa parte eu gostei demais e eu fiz um vídeo só sobre isso, que eu acho que é muito interessante vocês assistirem, lá na rede vizinha. Godori, de Elaine Cho, é um livro de uma autora sul-coreana. Eu sei, ele tá todo destruído, ele tá comido porque o Frodo comeu, meu cachorrinho. Ele era menorzinho e aí ele comia livro. Ele ainda come algumas coisas. Nesse livro a gente acompanha uma viagem espacial. Eu achei que eu ia gostar muito, porque eu gosto dessas coisas de espaço, em que a gente tem uma piloto que foi meio que expulsa das forças espaciais. Tem um nome aqui que eu não lembro qual que é. Ela foi rebaixada nessas forças espaciais por ter cometido algum erro. E agora ela tá numa nave muito abaixo do nível que ela deveria ter. E eles acabam se envolvendo numa questão aí contra saqueadores. O livro eu achei um tanto quanto sem sentido, porque eu achei que ele misturou algumas histórias sem explicar muito bem. Ela não explica muito bem o cenário, muito bem o mundo em que eles vivem, assim, o universo que eles vivem. Isso não é explicado. Eu senti que eu tava lendo meio que o segundo livro de uma trilogia, por exemplo, em que no primeiro já foi explicado, mas na verdade não, esse é o primeiro, então eu não gostei. Diário de uma Ansiosa, ou Como Parei de Me Sabotar, de Beth Evans, é um livrinho muito legal. Eu gostei muito de ler ele, em que a autora, ela compartilha, junto com essas ilustrações que ela mesma faz, a sua relação com a ansiedade, com a depressão, como ela vive com tudo isso. Não é um guia, não é um livro para te direcionar, não é um livro para falar o que você tem que fazer, mas é um livro muito sincero, de alguém que passou por muitas dificuldades, assim, consigo mesma, enquanto estava crescendo e amadurecendo e se tornando adulta. A Vingança é Minha, de Marie Nidiaye, não sei se é assim que se fala, mas é um livro francês em que a gente acompanha a história de uma advogada, que é uma advogada, assim, que não é muito bem sucedida, e um dia ela recebe no seu escritório um homem muito influente da cidade onde ela mora, que ela não entende por que ele tá indo atrás dela para contratar ela, já que ele poderia contratar um advogado maior. E ele quer contratar ela para defender a esposa dele que matou seus 3 filhos. Ao mesmo tempo, essa advogada, ela tem uma certa lembrança desse personagem, desse homem que aparece na sua frente, de quando ela era criança. Quando ela era criança, aconteceu algo na casa de uma patroa da mãe dela, em que o filho adolescente dessa patroa chamou ela pra ir no quarto dele e ela não lembra o que aconteceu, ela não sabe, ou ela não conta pra gente o que aconteceu. Ela tenta desvendar, mas ela não sabe quem é também. Então ela sente que poderia ser aquele cara. E ao mesmo tempo que a gente segue nessas tentativas dela de lembrar, que vão deixando ela um tanto quanto desequilibrada, a gente também acompanha a história da mulher desse homem que procurou ela, que matou as 3 crianças. E a gente entende por que ela fez isso. É um livro interessante, mas que eu achei que faltou muita coisa, sabe? A premissa dele é muito interessante, mas faltou muita coisa pra ele realmente se tornar super interessante. Noites e Insônias, da Elizabeth Hardwick, é um fluxo de consciência, então sim, ele é complicado. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Pois é. Aqui a gente tem uma senhora idosa que vive numa clínica para idosos, né, um asilo, e ela tá na cama, ela passa seus dias na cama, olhando pela janela e ouvindo as pessoas falando, e aos poucos ela vai lembrando da sua vida, só que ela também mistura o que ela ouve nos andares, no andar de cima, no andar de baixo, o que ela ouve da janela com a sua história. Então a gente não sabe exatamente se tudo é a história dela, se é a vida dela, ou se são misturas, sabe, da memória dela com o que tá acontecendo e o que ela não vê.
que é o que ela imagina. Diante da Manta do Soldado, da Lydia George. Esse foi o primeiro livro da autora que eu li, tem um outro aqui pra eu ler, mas ele também é um livro bem complicado. Aqui a gente acompanha, pelo ponto de vista, eu acho, de uma criança que depois vai envelhecendo, a história de um filho pródigo. Essa menina, ela é filha desse homem que abandonou a sua mãe com 19 anos, quando ela engravidou. Essa mulher foi obrigada a se casar com o irmão dele e fazer parte da família mesmo assim. Hoje ela vive como casada com esse homem, criando a sua filha e outros filhos também. Mas essa menina nunca se sentiu pertencente de certa forma, ela sempre se sentiu deslocada. E ela sente que o seu pai talvez trouxesse esse sentimento de pertencimento para ela. Esse homem, por sua vez, ele desapareceu no mundo, ele nunca mais voltou, mas ele mandava sempre cartas com desenhos de pássaros. E a gente vai acompanhando todo o desenrolar dessa história da menina, mas sobre o pai dela que ela nunca conheceu, até ela conhecer, até ele voltar e até ela ir atrás dele. Enfim, tem vários encontros e desencontros aqui, mas é a história de uma pessoa sendo contada pela outra, sendo que a outra também tem extrema importância na história. Então no final a gente fica em dúvida sobre quem é a história. É um livro interessante, mas ele é muito complicado na narrativa dele, muito complicado mesmo. Heróis por Acaso, Espionagem no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, do Paulo Valente, que é o filho da Clarice Lispector. Eu acho isso incrível, eu sempre tenho que falar. Esse livro ele me envolveu de um jeito que eu achei muito divertido, porque o Paulo Valente nos faz questionar o que é verdade e o que é mentira. Ele pegou histórias reais, notícias reais de espiões no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e aumentou isso para tornar contos. Então ele pegou uma história real de um navio que era para ser explodido por um espião que estava armando isso, e ele contou como que isso foi desvendado, como que impediram que o navio explodisse. Então a gente tem várias pessoas aqui, vários personagens que eram personagens reais e histórias de como eles foram impedidos ou como uma espionagem pro bem do Brasil aconteceu, que ele foi aumentando. Então eu achei esse livro muito divertido porque eu fiquei me questionando o tempo inteiro o que era real e o que não era. E por fim, estamos terminando, eu tenho James e o Pêssego Gigante, de Roald Dahl. James e o Pêssego Gigante sempre foi um dos meus filmes favoritos, mas eu nunca tinha lido o livro. E eu nem sabia que o autor desse livro era o mesmo da Fantástica Fábrica de Chocolate, da Matilda, de várias histórias que eu amo, porque eu amo a Fantástica Fábrica de Chocolate. É um dos meus filmes favoritos, o de 1971, não os novos não. Em James e o Pêssego Gigante, a gente acompanha um garoto que perde os seus pais e vai morar com as tias, são tias horríveis. E um dia, ele acaba ganhando sementes de um mágico desconhecido que podem tornar as coisas melhores. E ele deixa essas sementes caírem. E quando ele acorda no dia seguinte, há um pêssego gigante no seu quintal de um pessegueiro que nunca mais tinha dado pêssego porque estava extremamente triste. Dentro desse pêssego há insetos que estavam esperando pelo James para eles viverem uma vida fantástica. E o James vai com eles porque ele não tem mais nada a perder. Enfim, foram todos esses os livros que eu li em 2025. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque sim, ele deu trabalho pra gravar e ele vai me dar trabalho pra editar. Eu tô até tonta de tanto que eu falei, mas eu acho que vale a pena mostrar pra vocês esse resumão do ano. Se vocês quiserem saber mais sobre cada um desses livros, eu fiz uma resenha pra cada um que tá lá no meu perfil do TikTok, no @Klarovski, e eu vou deixar os links aqui embaixo de cada um dos livros pra caso vocês queiram adquirir também. É isso, um feliz ano novo, espero que todo mundo tenha um 2026 maravilhoso e cheio de ótimas leituras.